Oi galera, antes de começar, dá um segundinho para clicar no botão de inscrever e ativar o sininho. Isso significa muito para mim e ajuda histórias como a minha a chegarem a mais pessoas que talvez precisem ouvi-las. Meu nome é Marilyn Trent, tenho 47 anos. Nunca imaginei que estaria aqui contando pro mundo algo que destruiu tudo que eu achava que sabia sobre quem eu sou, sobre quem era meu pai. Mas talvez compartilhar isso me ajude a finalmente deixar para trás. Crescendo, sempre achei que meu pai, William Trent, era um cara simples, quieto, disciplinado, previsível. Era o tipo de pai que saía pro trabalho antes do sol nascer, voltava depois do pôr do sol e quase nunca levantava a voz. Ele não dizia te amo com frequência, mas quando sorria, aquele sorriso suave, cansado, eu me sentia segura. Depois que minha mãe faleceu, quando eu tinha 20 anos, éramos só eu e ele. Morávamos numa casa pequena nos arredores de Ohio, cercados por milharais e silêncio. Meu pai não falava muito dela depois disso. Guardou as roupas dela, doou quase tudo e voltou pro trabalho como se nada tivesse acontecido. Achei que era só o jeito dele de lidar com a perda. Por anos, levamos uma vida rotineira. Fui pra faculdade, casei, tive filhos, e a vida simplesmente seguiu. Meu pai nunca casou de novo. Ele dizia, uma vez foi o bastante pra mim. Mas tudo que eu acreditava sobre ele mudou no último inverno. Tudo começou com um telefonema. Lembro claramente, eu estava dobrando roupa, meio que assistindo ao noticiário da noite, quando um número desconhecido apareceu no meu celular. Normalmente ignoro essas chamadas. Mas algo naquela parecia diferente. Alô? É Marilyn Trent? Perguntou uma voz feminina. Sim, quem tá falando? Houve uma pausa. Depois, suavemente, meu nome é Sandra Lewis. Estou ligando por causa do seu pai. Meu coração gelou. Por um momento pensei que ela era do hospital, que algo tinha acontecido com ele. Mas então ela disse, ele faleceu há 3 dias. Eu congelei. Não falava com meu pai há meses. Não estávamos brigados, só distantes. A última vez que nos falamos, ele me mandou um cartão de aniversário, com a mensagem curta de sempre, seja forte e pequena. Com amor, pai. Minha voz tremia. Quem é você? Ela hesitou. Eu, era amiga do seu pai. Algo no tom dela não parecia certo. Perguntei onde ele estava, o que tinha acontecido, e ela disse que ele sofreu um ataque cardíaco. Se ofereceu para cuidar dos preparativos do funeral porque conhecia os desejos dele. No começo senti gratidão, até alívio por alguém ter estado lá por ele. Mas aí as perguntas começaram a se acumular. Por que essa mulher, uma completa estranha, foi quem me ligou? Por que não o hospital, ou um vizinho? E por que ela não parecia ser só uma amiga? Quando perguntei onde ela morava, ela disse, logo ali fora de Cincinnati. Isso fica a 2 horas de onde meu pai supostamente vivia. Algo estava errado. Naquele fim de semana, dirigi até a casa dele, a mesma onde cresci. Quando cheguei, parecia diferente. As cortinas eram novas, o jardim estava bem cuidado, e tinha uma caixa de correio nova com o nome W. Trent e S. Lewis. Meu estômago revirou. Bati na porta e a mesma voz do telefone respondeu. Uma mulher na casa dos 50 abriu a porta. Ela parecia calma, composta, como se estivesse me esperando. Marilyn, disse ela suavemente. Entra. A voz dela era acolhedora, mas os olhos estavam nervosos. Lá dentro, tudo parecia familiar, mas estranhamente alterado. A poltrona velha do meu pai tinha sumido. As fotos emolduradas da minha mãe também. No lugar, no aparador, havia fotos do meu pai com essa mulher. Sorrindo juntos em restaurantes, numa praia, até em frente a uma árvore de Natal. Não conseguia falar. Minha garganta apertou. Finalmente perguntei, quem é você pro meu pai? Sandra respirou fundo. Éramos parceiros. Por 15 anos. 15 anos. Quase riu, não porque era engraçado, mas porque parecia impossível. Meu pai? O cara que me disse que nunca amaria ninguém depois da minha mãe? O cara que passava os fins de semana consertando carros e assistindo jogos antigos de beisebol? Ele tinha outra vida. Sandra explicou que se conheceram num grupo de voluntários, que foram se aproximando aos poucos, e que ele se mudou para a casa dela há 10 anos. Senti o chão sob mim se abrir. Todas aquelas vezes que ele dizia que estava ocupado, ou trabalhando até tarde, ou cansado demais para conversar, ele estava com ela. Parte de mim queria gritar com ela, chamá-la de mentirosa. Mas então ela me mostrou provas, fotos, cartas, recibos. Ela não estava mentindo. Meu pai vivia 2 vidas, uma comigo na memória, outra com ela na realidade. Sandra me entregou um envelope. Ele queria que você ficasse com isso, disse. Foi a última coisa que ele deixou. Dentro, havia um cheque de $3.000. Sem bilhete. Sem carta.
Só o cheque. Fiquei olhando, anestesiada. Depois de tudo, depois de anos de silêncio, de descobrir que ele escondia uma vida inteira, tudo que ele me deixou foi um cheque? Perguntei a ela com a voz tremendo. O que isso deveria significar? Ela desviou o olhar. Ele disse que você entenderia. Entender? Eu não entendia nada. Na volta para casa, não consegui parar de chorar. Não pelo dinheiro, mas pelo que ele representava. Parecia que ele estava tentando pagar uma dívida que eu nem sabia que existia. Naquela noite, sentei na minha cozinha com uma taça de vinho e comecei a investigar. Se meu pai podia mentir sobre a relação dele, o que mais ele escondia? Na manhã seguinte fui até o depósito dele. Ele sempre teve um armário pequeno no centro da cidade, dizia que era para papelada. Quando abri, havia caixas e mais caixas de arquivos, cartas antigas e fotos. E foi aí que encontrei algo que mudou tudo de novo. Um envelope velho, amarelado pelo tempo, endereçado a um nome que eu nunca tinha visto, para Laura. Dentro, havia uma foto de uma menininha, talvez de 6 ou 7 anos, com meu pai. No verso dizia, eu e Laura, 1987. Mas em 1987, eu já tinha 9 anos. E aquela menina na foto não era eu. Foi quando caiu a ficha. Meu pai não tinha apenas uma parceira secreta. Ele tinha outra família. Fiquei olhando a foto por um tempo, os dedos tremendo como se o papel carregasse eletricidade. A menina na foto, Laura, tinha os mesmos olhos suaves do meu pai. A mesma covinha que só aparecia quando ele sorria. Ela não era só a filha de um vizinho. Era a filha dele. Senti um nó no estômago. Sentei no chão frio de concreto daquele depósito, as paredes girando ao meu redor. Meu pai não tinha apenas escondido um outro relacionamento. Ele tinha outra filha. Outra vida. Uma versão dele que eu nunca soube que existia. Sussurrei o nome dela. Laura. Parecia estranho, mas ao mesmo tempo familiar. Como dizer uma palavra que você já conheceu, mas esqueceu o sabor. Continuei vasculhando as caixas, desesperada por mais. E encontrei cartas, dezenas delas, escritas com a letra do meu pai. Algumas endereçadas a Sandra. Outras a Ellie. Algumas seladas, outras rasgadas. Peguei uma aleatoriamente. Era de 3 de junho de 1995. Querida Laura, sei que não posso estar aí no seu aniversário este ano. Prometo que vou compensar. Sua mãe disse que você tem perguntado por mim. Saiba que te amo mais que tudo, mesmo que eu não consiga mostrar como deveria. Um dia, quando for a hora certa, você vai entender por que precisei ficar afastado. E pai. Minha garganta se fechou. Ele a chamava de pai. Me chamava de pequena. A diferença quebrou algo dentro de mim. Por horas, fiquei lá lendo carta após carta, juntando pedaços de uma vida que ele enterrou. Ele conheceu uma mulher chamada Elaine Parker anos antes da minha mãe falecer. Eles trabalhavam juntos numa oficina de carros em Dayton. Ela engravidou. Ele prometeu ir embora, mas então minha mãe descobriu que estava doente. Então ele ficou. E mesmo assim, nunca deixou aquela outra vida. Mesmo depois do funeral da minha mãe, mesmo quando eu achava que ele estava sofrendo sozinho, ele voltou para Elaine e Laura. Todos aqueles anos de silêncio, de se recusar a falar sobre o passado, não era luto, era culpa. E então, uma carta mudou tudo. Era de 1 ano antes de ele morrer. A letra estava trêmula, a tinta borrada em alguns pontos. Querida Laura, se você está lendo isso, significa que meu tempo acabou. Nunca quis que as coisas terminassem assim. Queria contar para Marilyn, mas fui covarde. Achei que estava protegendo ela. Em vez disso, fiz ela me odiar. Estou deixando algo pequeno para ela. Não é dinheiro, não de verdade. Só um símbolo do que eu não consegui dizer. Se ela perguntar, diga que não era sobre a dívida. Era sobre perdão. E pai, perdão. Essa palavra ecoou na minha cabeça por dias. O cheque de $3.000. Era o jeito dele de pedir perdão? Não era o suficiente. Nem de longe. Peguei a foto de Laura e a carta e dirigi de volta para a casa da Sandra. Eu precisava de respostas. Quando ela abriu a porta e me viu lá, ficou pálida. Marilyn, não esperava você me falar sobre a Laura, interrompi. Ela congelou. Você descobriu. Entrei sem esperar permissão. Sim, descobri. Tudo. Você, Elaine e Laura. Quantos segredos meu pai tinha? Sandra suspirou, apontando para eu sentar. Por favor, deixe eu explicar. Ela contou a história pedaço por pedaço. Meu pai estava vivendo com Elaine e Laura quando Elaine ficou doente câncer. Ela morreu quando Laura tinha 12 anos. Depois disso, meu pai levou Laura para morar com ele por um tempo. Foi quando Sandra entrou na história. Ele não queria te machucar, Sandra disse suavemente. Ele tinha vergonha.
Achava que você nunca o perdoaria pelo que fez com sua mãe. Dei uma risada amarga. E mentir por décadas era melhor? Os olhos de Sandra se encheram de lágrimas. Ele tentou, Marilyn. Escreveu cartas para você também, mas nunca enviou. Ele guardou aqui. Ela foi até a estante e pegou uma caixinha de madeira. Dentro havia uns 20 envelopes, cada um com meu nome. Peguei um. A letra era antiga, mas familiar. Abri lentamente. E Marilyn, sei que não mereço mais ser seu pai. Mas ainda sou. Queria ter coragem para te contar tudo. Talvez um dia, quando você for velha o suficiente para entender amor e erros, veja que não estava tentando te substituir. Estava tentando consertar algo que quebrei muito antes de você nascer. Lágrimas embaçaram minha visão. Eu o odiei por ser distante. Mas talvez ele se odiasse ainda mais. Sandra disse que Laura ainda estava viva, morando em Chicago. Me deu o número dela, escrito num guardanapo. Naquela noite não consegui dormir. Toda vez que fechava os olhos, via o rosto do meu pai. Sorrindo, mentindo, chorando. Disquei um número. Alô? A voz do outro lado era suave, incerta. Laura. Disse. Sim, quem é? Meu nome é Marilyn Trent. Sou sua irmã. Silêncio. Então um pequeno suspiro. Estava imaginando quando você ligaria. O tom dela não era de surpresa. Era pesado, como se ela esperasse por isso há anos. Nos encontramos no dia seguinte num café no meio do caminho. Ela era uns 10 anos mais nova que eu. Cabelo castanho longo, olhos verdes, aquele mesmo sorriso nervoso que meu pai tinha quando tentava se desculpar. Quando me viu, ela se levantou, mas não me abraçou. Não a culpei. Sentamos. Por um longo momento só nos olhamos. Você parece com ele, ela disse baixinho. Você também, respondi. Ela sorriu com tristeza. Ele falava de você, sabe? Dizia que você era forte. Mais inteligente que ele. Dizia que queria ter feito o certo por nós duas. Senti meu peito apertar. Ele te contou sobre mim, mas nunca me contou sobre você. Ela sentiu. Ele queria, mas tinha medo. Dizia que já tinha destruído vidas demais. Falamos por horas. Sobre o pai. Sobre Elaine. Sobre Sandra. Sobre tudo que não fazia sentido. Então ela disse algo que fez meu coração parar. O cifrão 3.000. Não eram só para você. Franzi a testa. Como assim? Ele me mandou a mesma quantia. Uma semana antes de morrer. Minhas mãos gelaram. Então não era só um pedido de desculpas, era uma mensagem. Algo que ele queria que nós duas descobríssemos. Tirei o cheque da bolsa. Ela fez o mesmo. Eram idênticos, mesma data, mesma letra, mesmo valor. Virei o meu e notei algo escrito de leve no verso. Não tinha visto antes. Sob o carimbo do banco, em letras minúsculas estava, pela verdade. Os olhos de Laura se arregalaram. O meu diz a mesma coisa. Ficamos lá nos encarando, o barulho do café sumindo no silêncio. Que verdade? Sussurrei. Laura respirou fundo. Talvez a gente tenha que descobrir juntas. Nas semanas seguintes revisamos tudo, o depósito dele, documentos antigos, arquivos de trabalho, até declarações de imposto. Estávamos decididas a descobrir o que ele queria dizer. Então, escondido dentro de uma caixa de ferramentas velha, encontramos um caderninho preto. Na primeira página, nossos nomes na letra dele. Para minhas filhas, as duas metades do mesmo erro. O resto era como uma confissão. Ele falava sobre como se apaixonou por Elaine enquanto ainda era casado com minha mãe, como a culpa o consumiu, como tentou equilibrar as duas vidas. Mas se perdeu no processo. Mas as últimas páginas eram diferentes. Não falavam de arrependimento. Falavam de dinheiro. Aparentemente anos atrás, meu pai pegou uma grande quantia da oficina onde trabalhava, dinheiro que nunca foi reportado como perdido porque o dono morreu logo depois. Ele usou esse dinheiro para pagar o tratamento de Elaine. Era roubo. E ele nunca devolveu. Minhas mãos tremiam enquanto lia a última entrada. Se vocês estão lendo isso, merecem a verdade. Os $3.000 não são pelo perdão. São restituição, a quantia exata que roubei e ainda me assombra. Quero que devolvam. Só então vou descansar. Olhei para Laura e ela me olhou sem palavras. Todos esses anos, achei que o dinheiro era um pedido de desculpas patético. Mas não era. Era um fardo, um que ele queria que tirássemos. Não falamos por um minuto. Então Laura disse baixinho, e agora? O que a gente faz? Engoli em seco. Descobrimos quem é o dono dessa empresa agora. Devolvemos. E talvez, ao fazer isso, nós duas finalmente entenderíamos o homem que nos quebrou. Mas enquanto dirigia para casa naquela noite, algo não parecia certo. Se ele queria redenção, por que esconder? Por que não contar diretamente?
Então lembrei de algo que Sandra disse quando saí da casa dela pela primeira vez. Ele disse que você entenderia. Entender o quê? Foi quando percebi, o cheque não era só uma confissão. Era um teste. E eu ainda não tinha terminado de descobrir os segredos dele. Naquela noite fiquei sentada sozinha no carro estacionada do lado de fora da minha casa. As luzes da rua piscavam na neblina, o mundo ao meu redor silencioso, exceto pelo zumbido baixo do motor. As palavras do meu pai, suas cartas, aquele cheque amaldiçoado, tudo girava na minha mente como fantasmas que se recusavam a descansar. O que eu deveria entender? Entrei em casa, servi um copo d'água e coloquei os 2 cheques na mesa da cozinha, lado a lado. Pareciam inofensivos, pedaços de papel, mas carregavam décadas de mentiras, culpa e histórias inacabadas. Fiquei olhando para eles por horas até meus olhos arderem, e então notei algo que não tinha visto antes. Na borda inferior do meu cheque, mal visível sob a assinatura, havia uma marca leve a lápis. Parecia uma sequência de números. Peguei a lanterna do celular e aproximei. Dizia, armário 12B, Franklin Sotorage. Meu coração disparou. Não era o mesmo depósito que eu tinha visitado. Liguei para Laura na hora. Arrume suas coisas. Vamos para Cincinnati. Na manhã seguinte nos encontramos numa cafeteria perto do Franklin Sotorage. Ela estava nervosa, segurando o cheque como se ele pudesse sumir se ela soltasse. Tem certeza disso? Perguntou. Não, admiti. Mas chegamos até aqui. Não vou parar agora. Alugamos a chave do armário 12B. O gerente pareceu surpreso quando dei o nome do meu pai. William Trent? Faz tempo que não ouço esse nome. Ele pagou esse armário por 10 anos. Disse que alguém veria um dia. Esse alguém éramos nós. A fechadura clicou e a porta metálica rangeu ao subir. Dentro havia só uma coisa, um pequeno baú de madeira, do tipo que você veria em um filme antigo de guerra. Tinha as iniciais do meu pai gravadas na tampa, WT abri devagar. Dentro havia pilhas de cartas, algumas fotos, um relógio de prata pequeno e um envelope selado com o texto, para minhas filhas, juntas. Senti a mão de Laura tremer ao meu lado. Abre, ela sussurrou. O envelope continha uma carta escrita à mão, a última que ele escreveu. E Marilyn e Laura, se vocês encontraram isso, então sabem a verdade. Vocês mereciam pais melhores, e eu falhei com as duas de formas diferentes. Não sabia amar sem quebrar coisas. Machuquei suas mães, menti para vocês e enterrei meus erros sob desculpas. Mas não podia deixar este mundo sem dar algo honesto, algo que unisse vocês, não que separasse. Peguei dinheiro que nunca devolvi, mas também guardei outra coisa, os documentos que provam o que realmente aconteceu. Neste baú, vocês vão encontrar papéis mostrando que a empresa onde eu trabalhava não era inocente. Eles lavavam dinheiro há anos. Quando ameacei denunciar, perderam os arquivos, então peguei uma parte do dinheiro como prova. Por isso nunca gastei. Não era meu. Era minha vantagem e minha maldição. Queria que vocês duas encontrassem isso juntas, para decidir o que fazer. Se devolverem, talvez limpem meu nome. Se ficarem com ele, não vou culpar. Mas saibam disso, o dinheiro arruinou minha alma. Não deixem que arruine a de vocês. Nos entreolhamos, atonitas. No fundo do baú, havia uma pequena bolsa preta. Dentro, maços de dinheiro, notas antigas, embrulhadas em faixas de papel. Talvez $30.000, talvez mais. Meu coração batia forte. Todo esse tempo ele viveu quieto, mantendo esse segredo enterrado, não por ganância, mas por medo. A voz de Laura tremia. A gente pode devolver, ou doar para caridade. Assenti lentamente. Mas precisamos saber a história toda primeiro. Revisamos os papéis. Eram documentos antigos da empresa, faturas, registros de transações, nomes de pessoas claramente envolvidas em algo maior. Meu pai não era o vilão que ele se fez parecer. Ele era o denunciante que nunca conseguiu falar. O peso disso me atingiu. Ele não estava só escondendo culpa, estava escondendo proteção. Talvez de pessoas que o teriam silenciado se ele falasse. Por um longo momento, nenhuma de nós falou. Então Laura sussurrou. Ele não queria só perdão, Marilyn. Queria paz. Para nós duas. Levamos o baú e o dinheiro para a delegacia local. No começo eles foram céticos, mas quando entregamos os registros, as coisas mudaram rápido. Um policial pegou nossos depoimentos, prometeu uma investigação. Quando saímos estava chovendo. Uma chuva forte, purificadora que nos encharcou até os ossos. Mas pela primeira vez não me importei. Parecia que o céu estava lavando algo embora. Paramos no cemitério no caminho de volta. O túmulo do meu pai era simples, só o nome, 2 datas e as palavras, ele tentou.
Me ajoelhei, colocando a carta e um dos cheques na lápide. Não sei se você merece perdão, disse baixinho. Mas você estava certo sobre uma coisa: dinheiro não compra isso. Só a verdade pode. Laura ficou ao meu lado, a mão no meu ombro. Você deu a nós duas a mesma ferida, disse ela suavemente. Mas talvez também tenha nos dado uma a outra. Ficamos lá por um tempo, duas estranhas unidas por sangue e dor, vendo a chuva transformar a terra em rios escuros. Pela primeira vez na vida, não senti raiva. Senti liberdade. Semanas passaram. A vida começou a encontrar um ritmo de novo. Laura e eu começamos a conversar mais, nos falando quase todo dia. Ela veio me visitar uma vez e olhamos álbuns de fotos antigos juntos, os poucos que eu ainda tinha. Uma noite, ela olhou uma foto do meu pai me segurando o bebê. Ele parece feliz aqui, disse. Respondi. Isso foi antes das mentiras começarem. Ela sorriu de leve. Talvez. Ou talvez ele só estivesse tentando segurar algo bom antes que escapasse. As palavras dela ficaram comigo muito depois que ela foi embora. Naquela noite, peguei o relógio de prata do baú de madeira. No verso, havia uma gravação que não tinha notado antes. Cada segundo é uma chance de mudar. Não sei quando ele mandou fazer isso, talvez anos atrás, talvez no final. Mas de alguma forma, parecia a mensagem que ele sempre quis deixar. Coloquei o relógio na mesinha de cabeceira, ao lado da foto dos meus filhos. Eu achava que as mentiras do meu pai tinham roubado algo de mim, que ele tinha quebrado minha capacidade de confiar, de amar, de acreditar em algo puro. Mas parada naquele cruzamento entre verdade e perdão, percebi outra coisa. Ele não deixou só dor, deixou escolha. Eu podia viver amarga e quebrada, me agarrando à raiva como uma armadura, ou podia deixar ir. Então deixei ir. Um mês depois fui para Chicago, não para descobrir segredos, não para fazer perguntas, mas para ver Laura de novo. Nos encontramos na mesma cafeteria. Dessa vez, quando ela me viu, sorriu e me abraçou forte. Pela primeira vez pareceu família. Falamos sobre o pai, o bom, o ruim, o confuso. Rimos do péssimo jeito dele de cozinhar, da obsessão por filmes de faroeste antigos, do jeito que ele cantarolava enquanto consertava coisas. Por algumas horas foi como se a dor tivesse virado algo mais suave. Quando fui embora, ela me entregou um pequeno envelope. Dentro, a foto dela com o pai, de 1987. Fica com ela, disse. Agora pertence a nós duas. Naquela noite emoldurei a foto e coloquei ao lado da minha com ele. Duas metades do mesmo homem. Duas filhas da mesma história quebrada. E mesmo assim, de alguma forma, essa história quebrada curou algo em nós duas. O mundo não virou justo ou perfeito de repente. Meu pai não virou herói. Mas talvez, do jeito falho e humano dele, ele tentou fazer uma última coisa boa. O cheque de $3.000 está na minha gaveta, não descontado. Um lembrete. Não das mentiras ou da dor, mas da verdade que ele me forçou a encontrar. Nunca pensei que diria isso, mas sou grata. Não pelo que ele fez, mas pelo que aprendi com isso. Que perdão não é deixar alguém livre. É se libertar do peso que eles deixaram. E nessa liberdade, naquele momento quieto e trêmulo em que finalmente disse o nome dele sem raiva, percebi algo simples, algo que ele provavelmente sempre quis que eu entendesse. Ele não estava pedindo perdão. Estava pedindo que eu vivesse.